Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo transformacional que vai aqui e agora gerar uma profunda mudança em sua vida. Você acredita? Eu vou levar a santa palavra de Deus até você. Ouça a centralidade do reino de Deus. Viu só que notícia boa? Você está preparado ou preparada para o mergulho na palavra de Deus? A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Lucas, capítulo 4, versículo 24. Vamos agora
para Lucas, capítulo 4, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, a centralidade do reino de Deus. Eu fico imaginando. O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Foi o tema principal da pregação de Cristo Jesus e dos apóstolos. O que não é o reino de Deus? Você já pensou nisso? O que não é o reino de Deus? Não é minha igreja, não é minha denominação, não é a igreja em toda a terra. O reino de Deus é maior que a igreja. É o governo de Deus, onde uma pessoa se submete a Cristo Jesus. Aí está o reino. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei, está o reino. Viu só? Que notícia boa! Ouça agora as fases do reino. Strong divide o reino em 3 fases. Primeiro, o reino de poder, com respeito ao universo. Deus governa o cosmos. Ele, Deus, dirige as estrelas, os astros, a história, as nações. Segundo, reino da graça, com respeito à igreja militante. Cristo Jesus estabeleceu, legisla, salva, defende, dirige e edifica a sua igreja na terra. Terceiro, o reino de glória, com respeito à igreja triunfante. A igreja vai reinar com Cristo Jesus no novo céu e na nova terra.
teremos corpos glorificados numa nova ordem cósmica. Você já pensou nisso? A centralidade do reino de Deus. Ouça aqui e agora as características do reino. Eu fico pensando, o reino de Deus não é físico, nem geográfico, nem político. Cristo Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento e a fé. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz, e eu acredito, só entra no reino de Deus os que nascem de novo. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e 5, vale a pena ouvir. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você concorda? O reino de Deus está dentro de nós. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. A Bíblia diz, e eu acredito, o reino de Deus fala de uma qualidade de vida. Romanos capítulo 14, versículo 17, palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, dadas ao apóstolo Paulo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Viu só que notícia boa. Eu fico imaginando os súditos do reino de Deus são pessoas diferentes. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, vale a pena ouvir: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos da terra, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, os súditos do reino de Deus são pessoas diferentes, magníficas e extraordinárias. Ouça a centralidade do reino de Deus. O reino de Deus é o reino de ponta a cabeça. O maior é o menor. Quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. Os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. O reino de Deus é o reino de ponta cabeça. Revolução geral dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Revolução política derruba dos seus tronos os poderosos. Revolução social exalta os humildes. Revolução econômica enche de bens os famintos e despreza vazios os ricos. Você já parou para pensar nisso? O reino de Deus vence os preconceitos, vence o preconceito religioso. Os gentios são alcançados por Cristo Jesus. O samaritano, exemplo de vida cristã. A proscrita mulher samaritana torna-se uma missionária. O reino de Deus vence preconceitos. Vence o preconceito político, ideológico. Cristo Jesus chama um de extrema direita, e o Mateus, e outro de extrema esquerda, Simão Zelote. O reino de Deus vence os preconceitos, vence o preconceito social e moral. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, transforma a mulher prostituta e possessa na primeira missionária da sua ressurreição. Cristo Jesus transforma um louco possesso no missionário em Decápolis. Cristo Jesus chama rudes pescadores
e com eles transforma o mundo. Cristo Jesus transforma o maior perseguidor da igreja, Saulo, no missionário e apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos. Você já pensou nisso? O reino de Deus deve ser a maior aspiração do cristão. O reino é a pérola de grande valor. Eu fico pensando, a oração do cristão é: venha o teu reino. O reino de Deus é o nosso maior tesouro. O reino é como um tesouro escondido. Quando você o acha, abre mão de tudo o que tem para comprar esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do Rei, das bodas do Cordeiro Cristo Jesus. O reino é como um tesouro escondido. Você o acha, abre mão de tudo para ter esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do Rei, das bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A centralidade do reino de Deus, a oferta do reino de Deus. Ouça agora. Boas novas para os deserdados da ordem econômica. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. A Bíblia diz, eu acredito. Aonde chega o reino de Deus, chega a justiça do reino, pois os súditos têm fome e sede de justiça. O arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. E o reino diz: quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ouça, os gadarenos expulsaram Cristo Jesus o Nazareno, porque davam mais valor aos porcos do que ao bem-estar das pessoas. A centralidade do reino de Deus. Os súditos do reino serão julgados. Tive fome e não me deste de comer. Você já pensou nisso? Ouça boas novas aos deserdados de ordem política, social. Aonde o reino de Deus chega, quebram-se as correntes
da opressão. Cristo Jesus, o Nazareno, veio para mudar os pensamentos das pessoas e dar ao homem uma nova vida, um paraíso celeste, uma nova realidade, aonde o Evangelho do Reino de Deus chegou às nações, saíram da escuridão, da ignorância, da escravidão. No reino de Deus grande é o que serve. O rei se cinge com a toalha e a bacia. Ouça aqui agora o que a Bíblia diz em Lucas 23, versículo 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Eu fico pensando, o irritante para os acusadores era que Cristo Jesus, o Nazareno, tivesse começado com os pobres, doentes, fracos e miseráveis galileus, e não com as classes sacerdotais de Jerusalém. Você já pensou nisso? Ouça as boas novas do reino de Deus. Boas novas aos deserdados de saúde física. A salvação é para o homem integral. Cristo Jesus, o Nazareno, resgatará o nosso corpo. Ele, Cristo Jesus, curou cegos. Ele, Cristo Jesus, curou coxos, paralíticos, aleijados, hemorrágicos. Cristo Jesus curou leprosos e lunáticos. Cristo Jesus sempre alivia o sofrimento. Você concorda? A Igreja de Cristo Jesus deve ter compaixão dos aflitos. O cristianismo foi o maior braço da misericórdia de Deus na história. Hospitais, creches, escolas, leprosários e tantos outros sentidos. Os filhos do reino sentem a compaixão do Rei, Cristo Jesus. Ouça, boas novas aos deserdados de ordem moral e espiritual. Cristo Jesus, o Nazareno, veio para quebrar o jugo do pecado. Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, veio para soltar as ligaduras e algemas potentíssimas do mal. Você acredita? Muitos vivem no calabouço, numa masmorra mental e emocional. São escravos do vício, do pecado, do mundo, da carne, do diabo.
quando o reino de Deus chega a nova vida. Você não pode viver no reino de Deus comportando-se como filho do reino das trevas. Somos livres, somos santos, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o ano do jubileu de Deus para os homens. Lucas 4,19. A pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pense comigo. A dinâmica do reino de Deus. Este reino não é implantado pela força, pela guerra, pelas armas ou pelo derramamento de sangue, mas pelo Espírito Santo. Lenin disse: os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com a força. Deus diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A Bíblia diz, e eu acredito, no livro de Mateus, capítulo 6, a igreja ora: venha o teu reino. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino de Deus vem e o Rei Cristo Jesus governa, não política, mas o Evangelho de Cristo Jesus. As centralidades do reino de Deus. Ouça, os herdeiros do reino de Deus. Lucas 4:20. Encerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos ali davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para ali o precipitarem. Pense nisso. Os judeus ouviram até que Cristo Jesus falou que o reino estava aberto para os gentios. Viúva de Sarepta e Naamã. O reino de Deus quebra as barreiras sociais e denominacionais. Não há raças, classes nem denominações messiânicas. A natureza humana despreza a soberania do rei. O reino de Deus avança, ainda
que quando o rejeitamos. Pense comigo e ouça. A vitória absoluta do reino de Deus. Lucas 4,30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quando o povo encharcado de ira rejeitou o rei e o reino de Deus, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não puderam deter Cristo Jesus o Nazareno. Você pode até rejeitar Cristo Jesus, nunca detê-lo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, avança. O reino de Deus é vitorioso. Várias foram as tentativas usadas para afastar Cristo Jesus o Nazareno do projeto de implantar o reino de Deus. Você está preparado para ouvir? Herodes quis matá-lo. O diabo quis desviá-lo. As multidões quiseram fazê-lo um rei político. Os religiosos o acusaram de blasfemo e impostor. Os sacerdotes, por inveja, se uniram aos políticos para prendê-lo. Todos se mancomunaram para deter Cristo Jesus e o reino. Mas, ainda quando na cruz, Cristo Jesus era o dono da situação. Ali Cristo Jesus abriu as portas do reino de Deus para o ladrão arrependido. Os homens quiseram detê-lo pregando-o na cruz, mas na cruz Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, abriu as portas do reino de Deus para você e para mim. Quando Cristo Jesus governa a sua vida, começa o reino de Deus. E eu me pergunto, como você se sente? Você se sente que a sua vida está sendo governada pelo reino de Deus em Cristo Jesus? Ou você se sente que sua vida está uma bagunça existencial? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você pode e deseja entregar a sua vida, a sua alma para Cristo Jesus, muitos benefícios advirão a você. Você acredita? Jesus Cristo é a única esperança.